O jejum intermitente, essa prática já existe há muito tempo e tem ajudado muita gente a emagrecer. Mas se você ainda tem dúvidas, presta atenção nesse bate-papo que eu fiz com a nutricionista Franciele Vazata, que vai esclarecer muitas coisas aí na sua cabecinha. O jejum intermitente é utilizado para o emagrecimento, mas tem que ser feito de forma correta. São várias janelas, tem de 8, de 12, 16, 24 e até 48 horas sem se alimentar. Mas isso não pode ser feito assim, sozinho não. Tem uma regrinha e por isso que a gente convidou hoje a Fran, que é nutricionista e entende tudo de jejum e vai contar pra gente, tudo bem? Tudo bem, vamos falar um pouquinho então do jejum intermitente, né? Como que funciona? Então, o jejum intermitente ele já existe há muitos anos, só que ele veio ficar mais falado em 2013, quando um médico lançou um livro falando de resultados que ele teve em pacientes, até em pacientes com problemas degenerativos. Então, as pessoas começaram a utilizar. Qual que é o principal objetivo do jejum? É ficar um período longo sem se alimentar e fazer com que o corpo produza energia sem ter a reposição desses alimentos durante esse período. Então você pode iniciar um jejum fazendo 12 horas, utilizando o sono. Então você vai jantar, um exemplo, né, Flávia? Vai jantar às 8 horas, às 20 horas, e vai tomar o café da manhã ou realizar a primeira refeição às 8 horas da manhã, ficando um período de 12 horas de jejum, que o corpo já repousa também. Se você jantou às 10, às 22, então você vai fazer a tua primeira refeição, romper o jejum de 12 horas às 10 da manhã, e assim sucessivamente. Mas é importante a gente explicar para quem for adepto ou adepta ao jejum que na hora de se alimentar tem que ser comida de verdade. Isso aí. Os estudos mostram que quando você for romper o seu jejum, a alimentação ela deve ser completa. O que é uma alimentação completa? Ela deve conter uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, verduras e legumes, de preferência proteína vegetal também, feijão, lentilha, ervilha e uma fruta. Porque você vai estar trabalhando períodos longos, então quando você for romper o jejum, você deve ter uma alimentação completa. Lembrando que quem for utilizar o jejum para perda de peso, deve ter essa alimentação completa, bem nutritiva e de baixo valor calórico. E esse jejum, durante o jejum, o que a gente pode? Água? Água pode, né? Café? Café não rompe jejum, pode também. Mas é sem açúcar? Sem açúcar. Chá sem açúcar também, e água com limão também não rompe o jejum. Eu vi muitos relatos, Fran, de pessoas dizendo que se adaptaram porque comer menos vezes era melhor para a pessoa do que aquela regrinha de comer a cada 3 horas, por exemplo. Então, como nós somos indivíduos únicos, não dá para padronizar. Uns vão se identificar, outros não. Mas o jejum intermitente ele tem dado muito certo em pessoas que têm uma rotina mais corrida, que não têm o tempo para se organizar, para ficar fazendo os lanchinhos nos intervalos. E na perda de peso, Flávio, o que a gente consegue observar? Você que tem interesse em fazer jejum, ele diminui os beliscos, porque você se programa para romper o seu jejum nas janelas determinadas. Claro que é importante ter um profissional para te acompanhar e para adequar, né? O mais utilizado no processo de perda de peso é o jejum da janela de 16 e 8 horas, que ele é assim: você jantou às 8 horas, às 20 horas, né? Aí você vai romper esse jejum ao meio-dia, dando 16 horas, e depois você vai romper ele de novo às 20 horas, dando mais 8 horas de espaço. Então, nesse tempo, a gente evita um monte de beliscos, que é o que acaba dando certo também, que os estudos vêm mostrando no processo de perda de peso. E esse de 24 horas, se alimenta uma vez no dia e no mesmo horário? A minha dúvida é a seguinte: eu fiz hoje o jejum de 24 horas, eu posso fazer no dia seguinte ou não? Existem adeptos, sim. As pessoas que têm como estilo de vida o jejum intermitente, que também é acompanhado e fazem o de 24 horas, elas dão sequência.
é uma refeição durante 24 horas. Essa refeição também, lembrando, tem que ser muito bem equilibrada para não ter déficits nutricionais. Então, é importante ter o acompanhamento. Mas os adeptos dizem que adoram. Então, depende muito. Não vai sair fazendo jejum de 24 horas sem nenhuma orientação, porque você pode ter uma hipoglicemia e outros problemas, né? E quem faz o jejum nas outras janelas, ele pode ser feito mais de um dia, 2, 3, tem um limite? Ou não? Pode ser um estilo de vida? Pode ser um estilo de vida. E quando fazem processo de perda de peso, aí a gente limita, né? Vamos fazer 15 dias de jejum para ver como que o corpo vai responder. Porque pode acontecer do corpo também não responder ao processo de perda de peso com o jejum. Obrigada pela participação, adorei nossa conversa. Que bom. Se você já fez jejum, conta pra gente, manda no nosso WhatsApp. É como a Fran, a nutricionista, comentou na reportagem. É importante essa avaliação profissional, porque de repente a dieta que dá certo para você não dá certo para sua amiga. Mas o jejum eu já fiz, deu muito certo. Não esse longo, né, de 24 horas, porque, nossa, pensar em ficar 24 horas sem comer, minha barriga já começa a roncar hoje.